Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Débora Calazans. Para quem não me conhece, eu sou a gerente da IME Canadá aqui no Brasil. Essa aqui comigo é a Yanoa Loureiro. Ela é parte da nossa equipe daqui e ela vai também hoje, como nas nossas duas últimas lives, ela vai estar participando e ajudando aqui, complementando algumas informações. Hoje a gente vai falar sobre negativa de visto, né? A gente vai falar um pouquinho sobre, infelizmente, né, é isso que pode acontecer quando a gente faz uma solicitação. E a gente vai explicar um pouquinho de como é que funciona, quais são os pontos principais que aparecem nas negativas. Mas antes da gente começar a falar sobre o nosso tema principal, a gente vai... Exatamente, os nossos recados iniciais. Bom, acho que muita gente já sabe, no próximo mês, né, agora em abril já está chegando, a Celina vai estar aqui no Brasil, por conta de um grande evento que a IME Canadá vai fazer junto com a 3RA e também realizando consultorias presenciais. Muita gente espera a Celina vir ao Brasil para poder fazer a consultoria com ela presencialmente. Bom, então vamos para as datas, né? Recife, que está logo ali já, nos dias 3 e 4 de abril, tá? Então, o pessoal de Recife, a Celina ela vai estar aí fazendo consultorias presenciais nos dias 3 e 4. Depois de Recife, a gente vai para Fortaleza e nos dias 6 e 7 são as consultorias presenciais com a Celina. Já no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? Aqui no Rio de Janeiro, até esse exato momento, a gente só tem mais 2 horários disponíveis na agenda da Celina para as consultorias presenciais. Então, você que está querendo fazer uma consultoria com ela aqui no Rio de Janeiro, tem que correr, tá? Os dias são 9, 10 e 11 de abril. São Paulo já esgotaram os horários, tá? A princípio, a gente não tem mais nenhum espaço na agenda. As consultorias elas vão acontecer entre os dias 13 e 14 de abril. Porém, você pode entrar em contato com a gente, porque caso tenha uma desistência ou aconteça algum, não sei, tem aí uma brechinha na agenda. Se você quiser, a gente pode ver, mas inicialmente está esgotado, tá? As consultorias em São Paulo estão esgotadas. Você pode ver todas essas datas para fazer o agendamento, né, para realizar todo o procedimento diretamente no nosso site, www.imefemcanadá.com/consulta. A Ana Prati está perguntando se tem alguma previsão para Brasília. Esse ano ainda não, tá bom, Ana? Mas pode deixar que assim que a gente faça novos eventos, que a Celina venha fazer novas consultorias, a gente vai avisar. E também vão ter as palestras da Celina e o Francisco da 3RA Intercâmbio. Então, para quem tiver interesse nas palestras, dia 2 de abril vai estar em Recife, né? Já está bem pertinho, então quem tiver interesse já vai no nosso site, na barra superior, tem lá palestras, então você já pode ver tudo que vai acontecer nesse evento. Dia 5 de abril vai ser em Fortaleza, 9 de abril aqui no Rio de Janeiro, dia 12 de abril em São Paulo. Tá? Vai ser um evento super interessante, vão ter os estandes das principais instituições de ensino, palestra das próprias escolas também. Quem tiver interesse, né, em saber como são as instituições, vai ter os estandes das principais escolas como a Langara, Sêneca, Centênio, Capilano. Então, quem tiver interesse, dá uma pesquisada. Isso. E vamos comparecer. Exatamente. Além das palestras da Celina com o Francisco, vão ter também palestras das instituições de ensino. Então, se você quer, né, entender um pouquinho mais como é que funciona a aceitação, os cursos disponíveis, vai ser um evento muito legal. Entra lá no site, na barra superior do nosso site, tem lá o link palestras, tem toda a programação do evento lá. Ok? Então, vamos voltar a iniciar o nosso tema de hoje, né? Que não é uma coisa que ninguém quer, ninguém procura, mas infelizmente acontece. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre negativa de vistos, tá? Primeiro de tudo, quando você tem um visto negado, muita gente... já chegaram a perguntar assim, mas quando que eu sei que o meu visto foi negado? Depois que eu chego no país? Não. Você já vai saber que o seu visto ele não vai ser concedido a partir do momento que a imigração retorne a respeito do pedido que você fez.
tá? Então, você fez uma solicitação de visto de turista, de visto de estudo, tá? O oficial da imigração, ele vai analisar o seu caso, ele vai analisar toda a sua documentação e ele vai dar um parecer. E esse parecer, ele pode ser um parecer negativo. Quando você tem o visto negado, você recebe uma carta, tá? Uma carta assim, é uma carta bem básica inicialmente, genérica. Vou ver aqui. Normalmente é uma carta assim, aqui no início vão vir os dados e depois começam a vir uma série de quadros, tá? E esses quadros são ali os motivos, mas de forma muito resumida, tá? Então essa carta ela pode chegar até 5 páginas, né? E ela vai citar os pontos e os pontos que foram os agravantes, né, referente ao seu caso, eles vão ser marcados com um X. Então, assim, normalmente, tá? Eu tô falando aqui de um visto temporário comum, como o de turista e o de estudo. Normalmente, existem alguns pontos que são mais assinalados, né, nas solicitações, que tem o histórico de viagens, né? O oficial, ele se já teve histórico anterior, se você já visitou algum país, se você compareceu em algum país e você cumpriu com as regras desse país, por exemplo, você foi e voltou na data que era permitido. Exatamente. Claro, não é obrigatório, você não é obrigado a ter viajado para um outro lugar para você poder conhecer o Canadá. Não, mas os oficiais é um ponto que ele, né, para o oficial é um ponto que ele analisa. Então, o histórico de viagens, normalmente ele está ali naquele quadrinho que, né, normalmente é assinalado. Eles falam muito sobre o vínculo, né? O vínculo da pessoa, né? Os laços da pessoa com o seu país de residência. Pelo que a gente explicou na live anterior, falando da questão empregatícia, da sua estabilidade socioeconômica, né? Eles falam também a respeito do tempo de estadia no país. Aí você pode pensar, mas, por exemplo, se eu vou estudar, o tempo de estadia no país é de acordo com o meu curso tem 2 anos de duração. Mas existem alguns pontos que eles são interligados. Por exemplo, esse tempo de estadia, ele é interligado com o propósito de visita. Que no caso do estudo, o propósito de visita pode ser o tipo de curso que você escolheu. Entendeu? Pode ser que esse tipo de curso não faça sentido para o oficial. Exatamente. Por exemplo, às vezes você já tem nível superior, você já tem uma pós-graduação e você está indo fazer um curso vocacional, aqueles cursos de carreira, né? Então, para o oficial pode não fazer muito sentido, né? Ele pode entender que você, de repente, conseguiria realizar um curso desse aqui no Brasil, né? Por menos, com uma quantia menor, um custo menor, sem ter a necessidade de ir no Canadá, tá? Eles colocam muito a parte de prospecção de emprego, né? No seu país de residência. O que isso quer dizer? São os benefícios que a sua ida, né, vai proporcionar. Então, para o oficial, talvez o curso, vamos falar do curso, né? Vamos falar de um visto de estudo. O curso que você está indo fazer, ele não vai agregar. Então, ele não vai trazer nenhum tipo de melhora, né? Você não vai, com ele, conseguir alcançar um melhor emprego, uma boa posição e melhor salário. Então, ele entra nessa parte, por exemplo, de prospecção, né? Eles também chegam a falar com relação à sua atual situação de emprego, que entra no que a gente falou nas 2 últimas lives, que é a questão de você estar desempregado. Então, para que todo mundo veja, na carta de negativa, eles assinalam essa questão da situação do emprego, né? Situação de emprego atual da pessoa. Outro ponto que é muito citado é a questão financeira. Esse daí, né, também... que é muito citado. Muito citado. Claro que existem outros pontos. Por exemplo, as pessoas que vão fazer um curso vocacional e elas aplicam, né, o Open Work Permit ao cônjuge. Pela lei, né, o cônjuge ele não tem direito ao Open Work Permit quando o aplicante principal for fazer um curso de carreira, um curso que não é considerado de nível superior, como se fosse uma espécie de curso profissionalizante. Vai depender do oficial se ele vai liberar ou não, tá? Tem alguns que liberam e tem outros que, infelizmente, seguem à risca, né? Seguem à risca a regra, a lei e não dá. Então, se ele não conceder, normalmente na carta do cônjuge
né, vai vir que foi negado porque não cumpre com o requisito. O curso escolhido pelo aplicante principal não dá direito ao cônjuge em ter acesso ao Open Work Permit, por exemplo. Então, assim, depois que você receber essa carta, tá? Ela é muito genérica, ela é muito subjetiva. Então, a gente sempre indica que antes de você fazer qualquer nova tentativa, que você tente entender mais, que você tente se aprofundar a respeito do que exatamente houve, né? Porque tem muita gente, poxa, mas o meu perfil estava tão bom, eu apresentei toda a documentação certinha e tive o meu visto negado. Então, é preciso entender, né? Então, como pode entender? Como se pode ter acesso, né, a alguma coisa mais aprofundada do que essa carta que se recebe? Existe documento para isso? Existe. Existe o chamado, tá, que a gente fala, né, ATIP, tá? É um acesso de informações que você pode ter. Nesse acesso de informações, vai vir um documento, às vezes passam de 20 folhas, onde vão ter todo o detalhe, o seu histórico completo. Tudo que você apresentou, né, na sua aplicação, todos os documentos que foram apresentados. Exatamente. Diversas anotações. Exatamente. Você tem a forma de você solicitar para vir cópias do que foi apresentado ou só as informações. Então, tudo que você colocou, as respostas que você colocou na hora que você criou a sua conta no site, né, da imigração, vem tudo ali. Por exemplo, outro ponto, Canadá e Estados Unidos, eles trocam informações entre si, né? Então, se o oficial canadense ele foi procurar informações sobre você nos Estados Unidos, com a imigração americana, no ATIP vai aparecer, né? Vai falar lá que houve uma information sharing. Então, a gente vai lá e vê todos os detalhes, né, que o oficial buscou. Né? Às vezes eles querem ver se já esteve nos Estados Unidos, legal, né? Exatamente, sem status, né? Se ficou, se tem algum tipo de registro criminal também em outro país, né? Assim, diretamente o Canadá, ele troca informações com os Estados Unidos. Nesse ATIP, tá? Existe um preço, um valor que você tem que pagar, uma taxa que você tem que pagar para a imigração, que é de $5 canadenses, para você poder ter acesso a esse documento, a esse histórico. Dentro desse histórico, vai ter o quê também? Vai ter a anotação que o oficial fez com relação ao seu caso, tá? Então, ele vai botar tudo. Ele vai colocar em detalhes a anotação. E essa anotação, depois que você tem esse documento, a carta que você recebeu inicialmente, ela faz sentido. Então, ele fala, a aplicante principal tem tantos anos, deseja estudar na instituição X, apresentou os fundos financeiros X, possui um custeador, não trabalha, eu não acredito que o curso agregará, por conta da situação atual do Brasil, econômica do Brasil, que eu acredito que ele não tenha motivações para retornar. Então, assim, depois que a gente tem acesso a esse histórico e depois que a gente tem acesso principalmente à anotação que o oficial faz e ele deixa no sistema, aquela cartinha que a gente recebe faz muito mais sentido. Então, para você solicitar o ATIP, como é que funciona? A dúvida é que muita gente tem, porque as pessoas às vezes não sabem quem é que pode solicitar. Exato. Assim, quem pode solicitar o ATIP? Pode solicitar um ATIP, um residente permanente, um cidadão canadense, uma pessoa ou uma empresa que esteja no Canadá. Ninguém fora do Canadá pode solicitar o ATIP. Você também pode ter um representante. Por exemplo, você pode entrar em contato com a IME Canadá, caso você tenha tido o seu visto negado, tá? Que a IME faça esse pedido para você. A gente ainda oferece também um serviço de consultoria de análise do ATIP, onde você vai entender todos os pontos, onde vai ser discutido a forma, o que você fez, né? Como foi feito, exatamente. E como que você vai poder fazer para melhorar. Para melhorar, né? Uma outra forma de apresentar os documentos. Mas como é que eu posso explicar melhor, já que o processo do Canadá não tem entrevista? Então, a carta de intenção, né, numa reaplicação, ela se torna essencial e indispensável. O ATIP, ele demora um pouquinho, então tem muita gente que às vezes arrisca de querer reaplicar sem o ATIP,
né? Ele demora aí em torno de 30 a 50 dias, mais ou menos. No próprio site hoje da imigração, no site, vem falando que eles estão recebendo muitas solicitações, mais do que o normal. Então, pode demorar um pouco mais, mas o prazo é em torno de 30 a 50 dias, né? Mas mesmo assim vai demorar um pouquinho, mas é bom esperar, tá? Para você poder ter certeza da sua reaplicação, do que você está fazendo. Porque imagina, você teve o seu visto negado e aí você reaplica com o mesmo perfil, correndo o risco de você cometer os mesmos erros. Os mesmos erros, exatamente. E não é bom, nunca é bom você ter uma negativa no seu histórico, tá? Aquilo ali não vai sair, aquela anotação que o oficial fez vai permanecer lá. Então, quando você for fazer uma nova solicitação, o oficial, né, o novo oficial, ele vai acessar o seu histórico e ele vai ver que o colega dele, né, o oficial anterior, olha, a Maria, ela, né, não apresentou um bom financeiro. Ele vai analisar novamente a sua documentação e ele vai querer ver, né, se melhorou, se você conseguiu suprir a necessidade indicada pelo outro. Então, se você apresenta um perfil muito semelhante da primeira tentativa, a chance de você ter o visto negado novamente é muito grande. E a cada negativa, o caso, o perfil, vai ficando um pouquinho mais complicado, entendeu? Até porque quando o oficial ele pega a sua reaplicação, ele vai analisar com um rigor maior, exatamente, né? com mais detalhe. Com mais detalhe. Ele vai analisar com mais detalhes, né? Então, assim, é importante. Mas a minha aula vai começar. Mas aí você tem que parar para pensar, né? Você só vai conseguir lá para poder fazer o seu curso, ou para você visitar quem você quer, ou para você visitar a cidade que você deseja, se você tiver o visto. Então, não adianta, né, você trocar os pés pelas mãos se você vai precisar da concessão do visto. E se para a concessão do visto, né, ser um pouquinho menos burocrático, ou então mais fácil, enfim, né, for a questão de você solicitar o ATIP, solicite. Não é perda de tempo, entendeu? Não é perda de tempo, mas vai levar aí mais um mês e meio, né, para você poder fazer a sua nova aplicação. Mas pense que você está melhorando, você está mostrando que você sim tem o perfil para poder ir ao Canadá, ok? Então, assim, o ATIP, ele é muito importante. A gente sempre foca isso com os clientes. Mas eu posso fazer a minha reaplicação, Débora, só baseada na minha carta de ativa? Pode. Claro que pode. Você pode olhar ali os pontos, imaginar, de repente, eu mandei aquele documento, eu acho que eu poderia ter mandado ele, mas um outro documento, um complemento. Você pode? Pode. Mas o ATIP, ele vai ser muito mais detalhado, ok? Ele vai ser muito mais detalhado e muito importante. Ele é bastante importante. O número de processos que a gente consegue reverter depois que tem acesso ao ATIP é muito grande. É bastante grande. Então é super válido. É super válido. Mesmo que assim, a gente já pede muito documento, né, para o cliente, mas para o oficial que vai analisar, ainda assim não é suficiente. O ATIP ele vai vir para a gente poder entender aonde ficou aquela brechinha que a gente não queria. Ok? Então, assim, teve uma negativa? Pede o ATIP. Se não tem como pedir, não tem ninguém no Canadá e tudo, entre em contato com a IME Canadá, que a IME Canadá pode ajudar, tá? A taxa do governo para você solicitar o ATIP são $5. Então, assim, é bem barato, é bem baixo esse valor. Novamente, quem pode solicitar? Cidadão, residente, pessoas ou empresas que estejam presentes no Canadá. Aqui no Brasil, ninguém consegue solicitar um ATIP no Canadá. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Só para vocês entenderem um pouco dos principais pontos, né, que sempre estão presentes nas negativas, que foram até os pontos que a gente tentou até hoje trazer aqui, né, nas lives, né, os principais temas, questão de vínculo, de financeiro, né, propósito da visita. Esses são os principais pontos hoje presentes na negativa. Então, você teve um visto negado, não é para desistir, não é para você... Claro, a gente se desespera num primeiro momento, não é para desistir. Pensa, replanejar tudo. A gente falou na live passada que essa é a palavra quando você quer ir para o Canadá, é planejamento. Então, assim, teve o visto negado? Desisto? Não. Replaneja.
Vamos replanejar tudo. Vamos postergar a data do curso. Sim. Às vezes você posterga, né? Vai ter que postergar um pouquinho, mas para você poder alcançar o seu objetivo. Ok? Vamos novamente para os recados aqui. Eu vou falar das consultorias. A Celina vai estar presencialmente, né? Vai fazer consultorias presenciais em 4 cidades agora no mês de abril. Em Recife, 3 e 4. Rio vagas, ok? E em São Paulo as vagas já estão esgotadas e seriam nos dias 13 e 14. Vão ter as palestras também da Celina e do Francisco, tá bom? Que vai ser no Recife, 2 de abril em Recife, 5 de abril em Fortaleza, 9 de abril aqui no Rio de Janeiro e 12 de abril em São Paulo. Você encontra tudo lá no nosso site, como agendar a consultoria, as palestras. Vão ter nesse evento que a gente vai fazer com a 3RA, vão estar presentes várias instituições de ensino também. Então, assim, vai ser um evento muito legal. Você de Recife, principalmente, logo, pouquinhos dias aí no Canadá, e a 3RA Intercâmbio vai estar chegando aí na sua cidade. Ok? Eu agradeço imensamente a presença de todo mundo, a participação. E a gente se vê na nossa próxima live, que vai ser a nossa última live dessa série que a gente fez. Então, a gente vai fazer uma espécie de, uma retrospectiva dos melhores assuntos, dos melhores temas. Ok? Muito obrigada mais uma vez e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.